Hoje eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 50-90. Aquela ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a aplicação da TR, a correção do Fundo de Garantia, e trocar e criar um outro índice de correção que seja mais vantajoso. Mas eu inicio esse vídeo trazendo aqui um questionamento, perguntando para vocês: vocês confiariam no governo federal? Vocês confiariam na Caixa Econômica Federal? Vocês confiariam na AGU? Vocês confiariam no sindicato para negociar seus direitos sobre o fundo de garantia, sobre essa revisão do fundo de garantia? Não estou falando para outras coisas. Estou falando nesse tema 50-90, para depois as pessoas não virem com questionamento que eu estou falando mal do governo, falando mal da AGU, falando mal do sindicato, falando mal da Caixa Econômica Federal. Estou falando para esse tema aqui. E vou mostrar as razões por que eu fiz esse vídeo, para vocês refletirem sobre esse tema aqui. Esse tema, o governo foi omisso. Já começa por aí. O governo foi omisso quando deixou a Caixa Econômica Federal aplicar o índice de correção que tinha mês que zerava. O governo foi omisso. A Caixa Econômica Federal foi desonesta, porque ela sabia que estava se locupletando dos valores do Fundo de Garantia do trabalhador. E ela continuou aplicando aquele índice que dava só 3% ao ano. A AGU foi omissa também. E o sindicato também não manifestou nessa época. Inclusive, tiveram várias ações particulares de pessoas que entraram na Justiça Federal por meio de advogado, entraram também no Juizado Especial e foram julgados improcedentes os pedidos. Depois foi referendado pelo STF, aliás, pelo STJ, improcedente, e teve o trânsito em julgado. Abrindo aqui um parênteses. Essas pessoas entraram agora com pedido de cautelar incidental dentro desse processo de ação direta de inconstitucionalidade, pedindo aos senhores ministros para, quando julgarem, modularem o entendimento para que essas pessoas possam ter também direito a requerer essa diferença. Que essas pessoas perderam lá atrás, em 2014. Elas perderam e foi transitado e julgado. E nós sabemos que quando quando o pedido é transitado e julgado, quando o processo é transitado e julgado, você não pode repetir aquele pedido mais, porque já transitou e julgado. Mas aqui, nós temos essa enxurrada de ação cautelar, incidental, pedindo a modulação para que essas pessoas possam participar. Eu não vejo aqui outra possibilidade. Porque se o STF entender realmente, como já entendeu o ministro Barroso e o ministro André Mendonça, que tem esse direito, mesmo dando com a mão e tirando com a outra, como nós vimos, mas está garantindo um direito, que tem esse direito. Se todos julgarem, seguirem o mesmo diapasão, provavelmente essas pessoas também terão direito. Porque uma ação dessa é uma ação que tem o efeito erga omnes. Favorece a todas as pessoas. Porque aqui é entrada pelo controle difuso, aliás, pelo controle concentrado. Não é pelo controle difuso, processo a processo. Aqui é o controle concentrado. Todas as pessoas terão direito. Porém, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela tem o condão de julgar inconstitucional a aplicação da TR. Mas ela não tem o condão de obrigar a Caixa Econômica Federal ou o Banco Central pagarem essas diferenças para as pessoas. Inclusive, o ministro Barroso deixou bem claro no seu voto, ele é o relator, que essas perdas pretéritas serão feitas por meio de acordo e terá que mandar para o Legislativo criar uma lei, e essa lei é que vai determinar como vai ficar, qual o índice que deve se aplicar. Isso
já está praticamente pronto já. Essa opinião está formada já. Provavelmente todos vão seguir o relator. Não sei. Agora a pergunta é essa. Muita gente me perguntando: posso entrar com ação? Outros perguntando: eu entrei com ação. Se tivesse acordo, eu posso participar do acordo ou eu vou perder? Respondendo a primeira pergunta sobre isso, posso entrar com ação? Você não pode entrar com ação. Você deve entrar com ação. Se você não entrar com ação, abrir um protocolo, como vão saber que você existe? Eu já falei. Esse processo da ADI, dessa ação direta de inconstitucionalidade, é para declarar inconstitucional. Mas não tem o condão de obrigar a Caixa Econômica Federal a pagar para você. Aqui você vai ter que entrar na Justiça Federal inferior para obrigar a pagar para você. Vai ter um processo de execução, executando esse valor, essa correção. Mas se pergunta, e se eu entrei com um processo? E se tiver um acordo? Ótimo se tiver um acordo. Você tem um processo e tem um advogado do teu lado, que fez os cálculos para você e sabe do teu direito. Isso é muito mais importante já. Aí se pergunta, mas eu posso entrar com ação? O direito de ação é um direito constitucional garantido pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala que o direito de ação é um direito fundamental, constitucional. Ninguém pode negar o direito de ação. Seria inconstitucional negar o direito de ação. O mais que pode acontecer é o processo ficar parado, ficar, como nós falamos, sobre o Estado. Mas isso é uma outra coisa. Mas o juiz deve receber sua ação. O distribuidor vai receber sua ação. Mas eles perguntam, mas eu não tenho como pagar a custa, não tenho como contratar advogado. Tem a Justiça Federal, o Juizado Federal, tem a Defensoria Pública, que pode trabalhar também nisso aí. E geralmente os advogados estão entrando pelo resultado. Consulte um advogado de sua confiança. Mesmo porque é importante consultar. Porque alguns advogados têm suspendido a distribuição, esperando o resultado do julgamento dessa ação, para poder continuar distribuindo. Porque até antes do primeiro voto do ministro Barroso, tinha muitos advogados distribuindo processos para cobrar isso aí. Mesmo porque, se a própria AGU falou, que já está pagando as correções monetárias do Fundo de Garantia, que está superior à poupança agora. Então, se o advogado entrar com um pedido calculando pelo índice da poupança, não tem como negar. Só que isso, provavelmente, depois do julgamento. E outra coisa, se entra com pedido, vai criar vários protocolos de distribuição. E vai forçar o legislativo a criar essa lei com maior brevidade. Porque se deixar por meio de acordo o legislativo criar essa lei, ninguém sabe quando vai criar essa lei. Mesmo porque vai ter que mandar uma PL, depois essa PL vai ser aprovada, depois vai julgar, vai votar. Depois de aprovado, vai passar pelo presidente da República para sancionar ou vetar. Ninguém sabe quanto tempo. Se não tiver uma pressão pública, essa pressão tem que ser por meio de ações. Não tem outro jeito, não tem o que fazer. É por meio de ações. É mostrar que as pessoas estão incomodadas, que essas pessoas precisam ter seu direito socorrido. E quem tem que fazer isso é a justiça. A justiça não pode negar o direito ao cidadão. E isso é muito importante. Eu fiz também umas perguntas no meu vídeo do dia 27/4. E eu fiz um desafio para as pessoas, perguntando se as pessoas receberam aquele acordo que foi feito no plano Bresser, no plano Collor e outras perdas inflacionárias. De forma peremptória, todos responderam que não receberam nada. Não vou falar o nome dessas pessoas, eu tenho aqui o nome delas, não vou falar, porque essas pessoas não me autorizaram a falar. E por respeito à lei de proteção de dados, eu não vou falar o nome dessas pessoas. Mas as pessoas não confiam mais. Mesmo porque o sindicato não tem poder coercitivo de obrigar a ninguém a pagar. Mesmo para o sindicato fazer isso, o sindicato teria que entrar com uma ação coletiva.
Isso o sindicato pode fazer. Entrar com ação coletiva para pegar o maior número de processos. Mas o próprio sindicato precisa disso. Só a justiça pode obrigar a Caixa Econômica a pagar. Só a justiça. Mesmo porque se trata de uma autarquia do governo, e esse pessoal, eles só respeitam a espada da justiça, que é a execução. E mesmo assim, às vezes, procuram todo meio de não pagar. Nós vimos o que está acontecendo na revisão da vida toda. O processo foi julgado no plenário virtual, dando direito aos aposentados. O governo esperneou. O ministro Nunes pediu destaque naquela época. Depois mandou o processo para o plenário presencial. Foi julgado ainda procedente, 6 votos a favor e 5 contra. E mesmo assim o INSS entrou com pedido de suspensão de todos os prazos em âmbito nacional para não pagar. E inventou um monte de história. E agora estamos aguardando os embargos para ver o que pode acontecer. Veja que essas autarquias só entendem só respeitam quando se entra com uma execução. E que se entra com a execução e aplique multa ainda. Porque senão, às vezes, não respeitam. Você acha mesmo que a Caixa Econômica Federal vai enviar uma cartinha para sua casa para você receber de forma correta? Você acha? A AGU vai fazer isso? O governo federal vai fazer isso? O sindicato pode até fazer, mas só que o sindicato não tem poder coercitivo. O sindicato precisa também da justiça para obrigar a fazer alguma coisa. Haja vista o que aconteceu. Essa ação direta de constitucionalidade que teve iniciativa do Partido Solidariedade, que é oriundo do sindicato. Mas só a justiça pode fazer isso. E a partir que as pessoas começarem a entrar com ações, vai pressionar. Porque vai abarrotar os tribunais de processos. Isso é importante. É um processo digital. O processo digital hoje é o maior aliado em ações como essa, porque é um processo que você não precisa ir até Brasília para acompanhar o processo, para consultar o processo. Todo mundo pode consultar o processo ao mesmo tempo, enquanto se fosse um processo físico. Quando uma pessoa está consultando o processo no balcão, a fila estaria esperando, a fila de pessoas para consultar. Agora não. Cada pessoa entra no seu notebook, no seu computador, até mesmo no smartphone, e consulta o processo. Então, e traz transparência também. Porque as pessoas estão vendo quem está entrando com petição, quem está entrando, até o teor da petição, o que estão pedindo. Antes era impossível você acompanhar. Agora tem como acompanhar. Por isso, é decisão sua. Reflita. Procure um advogado de sua confiança e verifique se vale a pena entrar com o processo ou não. Por hoje é só e fiquem com Deus.